Hoje o que eu vim falar aqui é sobre auto-perdão. A gente fala muito sobre perdoar o outro, liberar perdão para o outro, mas será que a gente libera perdão a nós mesmos? Talvez a gente ouve falar pouco porque é muito difícil a gente falar sobre aquilo que a gente errou, né? É muito mais fácil falar assim, o outro fez aquilo comigo, então eu perdoei ele. É muito mais, talvez seja mais, não sei se muito mais fácil, mas talvez para nós mesmos, por nosso orgulho, é mais fácil a gente falar que o outro errou e eu perdoei o outro, do que eu falar assim, eu errei e eu tive que me perdoar. Então eu vou falar sobre auto-perdão. Por muitos anos eu achava que eu tinha já me perdoado de uma traição que eu tinha feito na minha adolescência. Eu traí meu namorado na época e isso me causou muito constrangimento depois. Então, tudo aquilo, por isso que a gente sempre fala, né? Tudo aquilo que você está passando hoje é reflexo daquilo que você fez, né? A autorresponsabilidade. Se eu tô feliz, triste, se eu tô doente ou não doente, isso tudo aconteceu por conta da minha responsabilidade ou da minha não responsabilidade sobre o meu corpo, sobre aquilo que eu penso, sobre as minhas decisões, né? Então, para mim isso é muito claro. Só que na época, por não ter maturidade, por eu não ter autorresponsabilidade, por eu não saber quem eu era, a minha identidade clarificada, quando a gente não tem a identidade clarificada, você vai muito nas ondas dos outros, você escuta muito o que o outro tem para falar, você acredita muito em coisas que falam para você, você não tem esse autogoverno, esse autocontrole, você não tem essa autorresponsabilidade, você não sabe quem você é. E a partir do momento que você não sabe quem é, como eu já falei, né? A timidez para mim hoje não hoje eu entendo que a timidez é insegurança. E o que é insegurança? A gente não saber quem somos nós, quem é você perante Deus, qual é a sua identidade. Quando você não sabe quem você é, você acaba fazendo coisas que não vai agradar nem a você, nem a outro, nem muito menos a Deus. Então, quando eu traí esse meu namorado na época da faculdade, quais foram as consequências, né? A vergonha que eu passei perante a família, perante os amigos, perante as pessoas. Então, eu fiquei praticamente um ano sem sair na minha cidade, porque eu tinha vergonha das pessoas me apontarem. Eu não falava, então, quando começavam a falar de assuntos como traição, eu queria sumir. E eu ficava caladinha, como quem diz, meu Deus do céu, estão me acusando. As pessoas vão saber, ou as pessoas sabem, por isso que elas estão falando de mim. O tempo todo me acusando. E isso eu achei que eu já tinha liberado, fazendo os cursos, né? Quando eu comecei a entender, fazer os cursos de autoconhecimento, quando eu comecei a trabalhar com terapias. E aí eu entendi que eu não tinha liberado perdão para mim ainda. Por quê? Que eu tive certeza. Porque foi quando eu fui num curso. E aí eu tinha o comportamento de toda vez que eu ia para o meu curso, eu ligava para o meu marido e falava assim, olha, o curso acabou tal hora, já cheguei no hotel, tá? Quem foi jantar com a gente ou almoçar depois do curso foi fulano e ciclano, né? E quando ia algum homem almoçar ou jantar com a gente, eu já ficava extremamente incomodada. Eu pensava assim, meu Deus, se meu marido souber que tem algum homem aqui no meio, eu tô lascada. Isso era o meu pensamento, porque é o meu pensamento acusador. Tem gente que vai falar assim, é o encardido que fica te acusando o tempo todo. Por quê? Qual que é a intenção do encardido, né? De matar, destruir e roubar a nossa família. Né? Então, essas vozes vêm até a gente para te acusar o tempo todo. Porque a partir do momento que você se sente culpado, o culpado o que fica? Qual que é? Quando alguém é culpado, né, perante o juiz, você vai preso, não é? Então, quando as pessoas nos culpam, eles nos aprisionam, a gente se sente aprisionado. Talvez não tenha uma algema, eu não estou dentro de uma gaiola, só da cadeia, né? Mas eu me sinto culpada, então eu me sinto atada, eu não me sinto à vontade de falar sobre aquele assunto que eu errei, eu me sinto envergonhado, aquilo me retrai, aquilo me deixa pequena, me faz sentir pequena. Então, por isso que é tão importante a gente tanto liberar o perdão, como liberar o perdão para nós mesmos, o auto-perdão. Né? Então, resumindo, o que aconteceu? Quais eram as consequências pelaquilo que eu tinha
errado lá no passado. Eu tinha mania de sempre explicar onde eu estava, porque parecia, e nunca meu marido perguntou, nunca meu marido sentiu ciúmes, quem tá, quem não tá, ele sempre confiou. Mas só que eu sentia a necessidade da satisfação. Então, por exemplo, assim, às vezes eu ia para o mercado, eu trabalhei muito tempo como dentista também, 23 anos como dentista, então às vezes, como eu trabalhava com prótese dentária, a gente fica horas, meses, né, trabalhando para reabilitar a boca inteira. Então, a gente conversava muito com os pacientes, às vezes eu ficava meio período, um dia inteiro com o mesmo paciente, então, consequentemente, a gente acaba conhecendo muito da vida desses pacientes, né? Onde foi, às vezes ele comenta que brigou com a esposa ou com o marido, e aí às vezes eu encontrava esses pacientes, homens, no supermercado, e aí a gente conversava, ele percebia que a gente tinha assunto, ele falava assim, quem é ele? Aí eu falei, meu paciente, né? Meu paciente. Então aquilo eu já ficava brava, eu já fechava, trancava o meu coração para o meu marido e já começava às vezes a responder ele mal. Por quê? Olha a minha cabeça, na minha cabeça lá, ó, já tá me acusando. Só porque eu tô conversando com um homem, tá achando que eu tô tendo um caso com ele. Isso é a minha cabeça, não era ele que estava acusando. E ele perguntava quem era por curiosidade, assim como ele cumprimentava alguém na rua, conversava com ela, ele falava assim, quem é ela? Né? Não por ciúmes, por saber quem é, por curiosidade. Só que essa pergunta, quem é ele, já era, para mim, era num tom de acusação, e para ele, longe disso, né? Então, olha como aquilo que a gente acha que já foi curado, muitas vezes não foi curado, porque você começa a perceber nas pequenas atitudes que a gente tem, o nosso comportamento, o jeito de falar, a maneira agressiva de, às vezes, a gente falar com outra pessoa, o jeito de se comportar. Então, isso tudo reflete aquilo que aconteceu lá no passado e que vem à tona no presente e a gente se comporta de maneira agressiva, de uma maneira que a gente se fecha para a vida, ou que a gente fica agressivo, ou que a gente fica emburrado, ou que... Por quê? Porque vem uma história na nossa mente, através daquilo que aconteceu no passado, vem aquilo e a gente tem esse comportamento que não é coerente àquilo que realmente está acontecendo, aquilo que realmente é verdadeiro. A gente vem, acusa e a gente tem esse comportamento de agressividade, né, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer aqui nesse vídeo? Que se você não se perdoa por algo que você fez, Deus já te perdoou. Aliás, Deus nos amou, nos ama, mesmo a gente errando em pequenas coisas, mesmo a gente mentindo, mesmo a gente fingindo que eu digo assim, às vezes a gente não é verdadeiro com a gente mesmo e nem com o outro, né? Então mesmo a gente cometendo pequenos ou grandes erros, Deus sempre nos perdoa, só que o que Ele não quer é que a gente erre nas mesmas coisas. Então pode ter certeza que eu nunca vou errar nesse mesmo erro, porque eu aprendi. Então a gente nunca perde, coloca isso na tua cabeça, nós nunca perdemos, nunca perdemos. Ah, Sol, mas eu perdi dinheiro sim, que aquela pessoa me roubou, que aquela pessoa me deu um calote. Não, nós nunca perdemos. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, o que eu aprendi nessa situação, né? Nisso que eu cometi? Que eu nunca mais vou errar nas mesmas coisas, né? E isso fez eu começar a refletir também por que eu tive esse comportamento. Por que eu não falei e não terminei logo com meu namorado na época? Por quê? Porque eu não tinha autoridade sobre a minha vida, porque eu não tinha minha identidade clarificada, porque eu me sentia insegura, né? Eu não tinha essa coragem de falar a verdade. Então, muitas vezes a gente não tem coragem de falar a verdade para o outro, porque a gente acha que o outro vai virar a cara, porque o outro vai falar mal, porque a gente vai perder a amizade, porque é uma série de coisas, de historinhas que a gente conta na nossa cabeça. Mas por que a gente não tem coragem de assumir aquilo que verdadeiramente a gente tem no coração, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente? Por que a gente não tem coragem de fazer o que a gente quer fazer, de falar o que a gente quer falar? Porque a nossa identidade não está clarificada. Então, o que eu digo para você? Clarifique sua identidade. A partir do momento que você vai saber quem você verdadeiramente é, você não vai ter medo da opinião dos outros, você não vai ter medo de ser julgado pelos outros. Por quê? Porque o mais importante é aquilo que Deus pensa de mim. O que Deus está achando de mim com essa minha atitude? O que Deus vai falar quando eu chegar
né, eu tiver cara a cara com Ele, né? Porque se eu me comportar da maneira como o outro quer, como eu acho que o outro acha que eu deveria me comportar, eu devo falar o que eu acho que o outro quer escutar, eu estou deixando a minha vida ser controlada pelos outros e não por mim, não por Deus. Então fica essa reflexão para você.